A Bíblia tem alguns cenários prediletos. A região onde a maior parte das histórias da Bíblia aconteceu, conhecida hoje como a região da Palestina, ou o Estado de Israel, é uma região relativamente árida, embora hoje bastante irrigada e bem fértil por conta das tecnologias. Naquela época também, na época de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, a região era uma região diferenciada. Era a chamada terra que mana leite e mel. Mas uma paisagem que, de vez em quando, é evocada nas histórias bíblicas, é o deserto. E eu quero hoje me ater a este cenário. Meu tema de hoje tem a ver com o cenário onde os fatos se desenvolvem. E o tema de hoje é o deserto. Deserto, para nós, na linguagem evangélica, tem um simbolismo muito próprio. Tem uma anedota interessante. Eu aprendi lá em Londrina, não é, que os 4 colegas pastores tinham o hábito de, todo determinado dia da semana, uma certa feira, eles se encontravam lá na feira para comer pastel, era um ritual deles. E um dia eles se encontraram lá pela manhã, na mesma pastelaria, e aí um perguntou, como é que estão as coisas? O primeiro falou, deserto. O outro, vale. O outro, prova. E o outro, tribulação. Aí o pasteleiro perguntou, o que vocês estão falando? Coisa de crente. Né? Deserto, vale, prova. Essas coisas logo fazem sentido para nós. Quando a gente canta que eu posso passar por deserto, a gente entende o que significa. Não vem à nossa mente necessariamente uma caravana de beduínos. Nós entendemos, na nossa metáfora evangélica, que deserto é um tempo de provação. Deserto é um momento, é uma travessia, é uma experiência. E deserto é um dos cenários preferidos do Antigo Testamento e, curiosamente, é também um cenário inaugural no ministério de Jesus. O primeiro texto que eu vou ler está em Deuteronômio, capítulo 8, e eu peço licença a vocês para usar uma versão bem diferente hoje, uma versão mais poética. Ela é uma tradução contemporânea de Portugal. É a nossa língua, mas do jeito que se fala lá no Porto ou em Lisboa. Capítulo 8, verso 2 de Deuteronômio diz assim: lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer no deserto. Se você quiser apenas ouvir, talvez seja mais significativo. Eu estou lendo numa versão, seus olhos lerão em outra, e você vai ficar entre as duas. Se você puder ouvir com atenção, talvez seja mais interessante. Lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para te fazer passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os seus mandamentos ou não. Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Nesses 40 anos, as tuas roupas ainda não envelheceram, nem os teus pés ficaram inchados. É para que fiques bem consciente de que o Senhor, teu Deus, cuida de ti como um pai cuida do seu filho. Amém? Moisés falando aos israelitas no deserto. O outro texto está no primeiro livro dos reis de Israel e Judá, no capítulo 19, uma conversa que envolve Deus e o profeta Elias. 1 Reis 19, 4, 3 diz assim:
Elias viu o perigo que corria e, para salvar a vida, foi até a cidade de Berseba, em Judá, onde deixou o seu criado. Seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse: basta, Senhor. Tira minha vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Elias reparou que junto da sua cabeça havia um pão cozido na pedra, quente, e um cantil com água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse: levanta-te e come, porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Realmente Elias estava deprimido. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho lutado com todo entusiasmo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porém o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo, derrubou os teus altares e matou à espada todos os teus profetas. Só fiquei eu, mas também querem me matar. O Senhor disse a Elias: sai daí e põe-te em pé diante de mim, no cimo do monte. De fato, o Senhor estava a passar. Um vento forte e violento fendeu os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um tremor de terra, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Depois do tremor de terra houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Elias, ouvindo isso, cobriu o rosto com a capa, saiu e pôs-se à entrada da caverna, quando ouviu uma voz a dizer-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho lutado com todo entusiasmo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porém o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo, derrubou os teus altares e matou à espada todos os teus profetas. Só fiquei eu, mas também me querem matar. O Senhor disse então a Elias: volta outra vez para trás e dirige-te ao deserto de Damasco. Amém. E o terceiro texto, Mateus capítulo 4. Como eu disse, o Novo Testamento, a história de Jesus Cristo, também tem um deserto. Então Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi para o deserto, a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: a Sagrada Escritura diz: não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Amém. Deserto é, portanto, símbolo para nós de uma estação da vida. É bem provável que em algum momento da sua história você já esteve lá. Quem é mais velho aqui, muito provavelmente vai pensar em 2, 3, talvez até mais momentos em que você se considerou, percebeu-se num deserto. Um momento de privação,
usando o termo de Deuteronômio capítulo 8, em que Moisés está falando com uma grande multidão dos israelitas que foram conduzidos por 40 anos no deserto. Eles viveram uma certa privação. Eles tinham o que comer, maná. Eles tinham o que beber, água. Mas convenhamos, não era exatamente um cardápio muito variado. De vez em quando eles ficavam entediados de comer sempre a mesma coisa. Qual de nós não sente vontade, de vez em quando, de voltar para o velho arroz, feijão e um ovo frito? Porque no passado a gente tinha saudade da carne. Mas hoje, com a graça de Deus, a maior parte de nós come carne todo dia. E por estranho que pareça, a gente tem saudade do ovo frito, que lembra aquela época em que a gente só tinha ovo frito e tinha saudade da carne. Eu sou do tempo em que minha mãe comprava meio quilo de bife, carne, não é? 5 bifes pequenos e o bife grande. Eu já contei essa história para vocês algumas vezes. O bife grande do meu pai, os pequenos 4 filhos e a mãe. Pronto. A gente nem criava cachorro porque ele nunca ia ver carne. Era uma outra época. Hoje a gente vai no restaurante e escolhe a carne branca, a carne de peixe, a carne vermelha, a linguiça de porco, não é? A gente vai num self-service e escolhe todo tipo de carne. E tem dia que a gente não quer comer carne nenhuma. A gente quer mesmo um ovinho frito. De preferência numa frigideira sem óleo para não aumentar o colesterol. É assim a nossa vida hoje. Privação. Deserto é símbolo de privação. Os israelitas enjoavam de comer maná. Beber água é necessário, mas, puxa vida, né? Tem gente aqui que sente falta de Coca-Cola e outros sentem falta de outras coisas que é melhor eu não dar ideia. Mas, como é viver no deserto? As suas roupas não se rasgaram e os seus calçados não se gastaram. Era um milagre cotidiano, mas eram sempre as mesmas roupas e eram sempre os mesmos calçados. Você ter um calçado que não se gasta, que bênção! Mas, poxa vida, todo dia o mesmo calçado. Nesse nosso mundo consumista de hoje, uma vida no deserto para nós seria extremamente difícil. Porque a gente não gosta de repetir roupa. A gente não gosta de aparecer no mesmo lugar 2 vezes com a mesma roupa. Não é verdade? Por quê? Porque para nós, as nossas necessidades são um pouco mais complexas do que simplesmente comer pão e beber água. Nós temos outras necessidades. E é por isso que às vezes a gente precisa ir para o deserto. Porque o deserto é pedagógico. É no deserto que a gente vai aprender o que é essencial, o que é importante e o que é verdadeiramente supérfluo. É no deserto que a gente aprende. Alguns reclamam de não ter carro, até o dia que ele descobre que ficar sem perna é muito pior. É sério. Ficar sem a mobilidade das pernas é muito pior do que não ter um carro. Alguns reclamam de talvez não ter o tanto de cabelo que gostariam de ter, mas aí eles descobrem que há outras coisas que fazem muito mais falta do que cabelos na cabeça. A gente percebe que isso é bobagem. Porque eu estava preocupado com uma coisa tão insignificante. No deserto a gente aprende o que é essencial. E é por isso que Deuteronômio 8 apresenta o deserto como um período de aprendizado, é uma escola. As traduções em português, algumas delas vão dizer que no deserto Deus conduziu o povo de Israel para educar vocês da mesma forma que um pai educa seu filho. A tradução que eu li diz cuidar de vocês da mesma forma como um pai cuida de seu filho. Mas um pai cuida e educa ao mesmo tempo. Cuidar é educar é cuidar. As duas coisas caminham juntas.
No deserto a gente aprende a depender de Deus. No deserto a gente aprende a depender do próximo. No deserto a gente aprende a compartilhar as coisas. Desertos são aqueles momentos de privações e tribulações. Pode ser uma enfermidade. No nosso orgulho, a maior parte de nós não gosta de ser cuidado. A maior parte de nós pensa consigo mesmo: eu não quero dar trabalho a ninguém. Mas no deserto não tem jeito. No deserto, ou você vai cuidar de alguém que precisa de você, ou você vai ser cuidado por alguém e vai ter que admitir que precisa de ajuda. Porque no deserto ninguém é suficiente. A autossuficiência é testada naqueles momentos da nossa existência em que o próximo nos é necessário. Precisar de ajuda. Eu me lembro de uma época que eu andei meio ruim da coluna, depois Deus me curou, mas quando eu fui curado mesmo, minha experiência foi uma experiência de cura divina, foi milagre, não é? Minha hérnia de disco desapareceu da noite para o dia, depois de uma oração muito breve. Qualquer dia eu ensino a você. Mas eu me lembro de ligar para o Lucimar, falar: Lucimar, eu preciso que você venha em casa, que você me leve, porque eu não dou conta de entrar no meu carro. Eu preciso ir no seu carro, no banco do passageiro. E no carro do Lucimar eu conseguia entrar, um carro mais alto. E era bom ter um amigo que podia me levar onde eu precisava. Me faz falta esse amigo de vez em quando. Ele, em especial, está com o Senhor. Mas é bom você ter um amigo que no dia da dificuldade pode te socorrer. E como é bom quando você não tem orgulho, e você abre mão do seu orgulho próprio e aceita a ajuda do amigo. O deserto é isso. O deserto é aquela experiência da privação em que vem a provisão. Só que a provisão, em geral, vem de um jeito que você não gostaria. Lá na época, cada um podia sair a campo e colher o seu maná. Mas hoje, quando nós, de alguma forma, somos testados, Deus vai nos conduzir a um momento de quebrantamento, de humildade, para que a gente aceite a ajuda, e aceite de bom grado, e aceite com gratidão no coração. Porque é para isso que a gente é ser humano. Nós nos aproximamos, nós nos unimos, quando estamos passando por um lugar difícil. Então aceite os reveses da vida, como experiências para o seu aprendizado. Como eu falei semana passada, um desemprego pode ser uma bênção. E você descobrir que você nunca viveu do seu salário. Você sempre viveu da provisão que vem do céu. Você pensava que você vivia do seu salário. Você achou que era o seu emprego público garantido. Você achou que era a sua aposentadoria bem planejada e farta. Ou você achou que é então o seu comércio bem estabelecido e a sua dedicação. Você pensava que o seu sustento vinha da sua mão forte e poderosa. Você ainda pensa assim? Talvez um dia você vá descobrir que não é você que se sustenta, mas há um Deus nos céus que de alguma forma, por sua provisão amorosa, alimenta e nutre a sua noiva, alimenta e nutre a sua igreja, alimenta e nutre o seu povo. Deus pode usar o seu trabalho, Deus pode usar o seu comércio, Deus pode usar a sua habilidade, a sua criatividade. É verdade. Estas coisas são ferramentas que Deus pode usar para prover para você. Mas não se orgulhe achando que é você mesmo. Porque pode chegar um dia que você descubra que sem Ele você não consegue resolver as coisas. Eu tenho algumas histórias interessantes na minha vida. Um dos meus irmãos, o Miro, mais velho, que é pastor, tem algumas histórias boas sobre
decisões de trabalho. Ele muitas vezes foi surpreendido com a graça de Deus capacitando para o trabalho. Soluções que ele achava em oração. Meu irmão é um fenômeno em certas coisas de administração. Trabalhou muito tempo numa grande empresa e tem função de direção muito interessante. Um dia ele conversando com o dono da empresa e o cara falando das formações que ele queria que os funcionários tivessem. Meu irmão disse assim: se você soubesse onde eu estudei, se você soubesse o que eu estudei. Meu irmão era formado em teologia num curso livre, não tinha curso nenhum para administrar a empresa. Mas Deus o colocou lá e ele fazia as coisas melhor do que os outros. Vai entender. Bênção de Deus. Depois de um tempo, os outros iam indo embora, e ele ficava. Por quê? Graça de Deus, sabedoria de Deus. E hoje ele poderia até se aposentar, mas ele ainda está trabalhando, porque gosta do que faz e faz bem feito. São coisas da vida, mas ele aprendeu que esta sabedoria, quem lhe deu, foi Deus. E minha mãe, que teve seus grandes momentos de profeta, ela dizia de seus filhos: quando Deus abre uma porta para vocês, vocês só saem de lá se Deus quiser te dar uma outra melhor. E assim sempre aconteceu com a gente. A gente aprendeu a depender de Deus. E Deus sempre nos honrou e nos manteve. Mas é Deus, é a provisão de Deus, é a mão de Deus. Mas passamos por desertos? Passamos. E é exatamente por causa do deserto que a gente sabe que quando a gente está na fartura, foi Deus que nos pôs lá. Porque no deserto, Ele nos sustentou. No deserto, Ele esteve presente. E com certeza nos fez atravessar o deserto. O texto de Elias é uma outra experiência, não é uma experiência coletiva. É uma experiência pessoal. O profeta, de fato, hoje estaria diagnosticado claramente como um estado depressivo. Talvez burnout. Trabalhou demais, lutou demais, se esforçou demais, como ele mesmo disse a Deus: eu me esforcei demais, eu lutei demais a favor do Deus Todo-Poderoso. Tenho lutado com todo entusiasmo. Então ele queimou todas as suas energias lutando lá contra os profetas de Baal, tentando implodir o reino idólatra de Acabe e Jezabel. E quando ele vence a batalha contra os profetas de Baal e é, mais uma vez, jurado de morte, quem tem interesse na história, leia lá no livro dos reis, você vai rememorar estas coisas. Ele então deixa o seu servo em Berseba, que é o extremo sul de Judá, e entra no deserto. Seria o deserto do Sinai, a península do Sinai. E caminha um dia inteiro. Acha lá uma árvore, uma sombra agradável, e dorme. Ele está deprimido. Um anjo vai lá e o acorda. Elias, acorda e come. Olha que Deus interessante. Elias acorda, tem um pão assado na pedra. Pão fresquinho. Pão assado e água. Um anjo acorda: Elias, come. Está com fome, Elias. De onde veio aquele pão, gente? Pão do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de pão também. Né? Elias recebeu um pão angelical, direto da padaria dos anjos. Que interessante, não é? Elias, acordado por um anjo, come, Elias. E Elias come e faz o quê? Vira para o lado e dorme. Daí a pouco o anjo acorda de novo: Elias, come, porque o caminho será sobremodo longo. Você tem uma tarefa a fazer. O estado de depressão de Elias acontece. De vez em quando a gente diz, né, na Bíblia tem os momentos difíceis. Os homens de Deus passaram por isso. Então, as estatísticas atuais dizem que 1 em cada 5 mulheres terá
um episódio de depressão na vida. Algumas têm mais do que isso, não é? Isso pode acontecer, por N motivos. O profeta estava deprimido, mas não morreu na sua depressão. Deus foi lá visitá-lo, Deus foi lá encorajá-lo. E o anjo foi lá e disse: Elias, come que você tem uma tarefa para fazer. E o pão estava tão poderoso que o texto diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Como eu já falei N vezes, esse 40 é simbólico. Ele teve energia para cumprir a missão de chegar até o Horebe, era o monte onde Deus falara com Moisés no passado. Então Elias foi ao encontro de Deus. E aquele pão deu energia suficiente para ele cumprir a sua jornada. Deus trabalha assim com a gente. Às vezes o deserto é uma experiência solitária. Tem desertos que você não vai enfrentar com o povo de Deus. Tem deserto que você não vai compartilhar com seus irmãos, em que você não será suprido pelos irmãos, nem você vai ser o supridor do seu irmão. Não. Há experiências de deserto que são experiências intimistas, pessoais. Às vezes o deserto é um deserto de solidão. Mas há uma experiência importante no deserto, na solidão. É a experiência do encontro. Se no deserto da coletividade a gente descobre a provisão e a humildade nos quebranta para aprendermos a depender uns dos outros, no deserto solitário nós vamos ter a experiência do encontro. E não é o encontro apenas com Deus, mas é o encontro consigo mesmo. A gente não consegue ver a si mesmo no meio do barulho. A gente não consegue ver a si mesmo nos tempos de fartura, nos tempos de abundância, no muito movimento. Estas coisas são como brilhos que nos ofuscam os olhos e nos impedem de perceber quem realmente nós somos. De vez em quando nós precisamos entrar numa etapa de reclusão. Existe solidão e existe solitude. São coisas diferentes. Solidão não é saudável. Solidão é sofrimento. Solidão é apartar-se, solidão é excluir-se, solidão é afastar-se, ou, infelizmente, ser afastado, ser apartado, ser exilado, ser excluído. Alguns fazem isso por decisão própria, outros são vítimas. Isso é solidão, isso é um estado doentio. Mas a solitude é uma experiência de vida que nós precisamos ter. Me preocupa quando alguém não consegue ficar bem em silêncio. Você conhece alguma pessoa assim? Que quando ele entra no carro, ele tem que ligar o rádio e botar uma música barulhenta, porque o silêncio o incomoda. Gente que não consegue ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Esses dias eu fui a Goiânia. Fui com 2 pessoas e voltaria sozinho. Eu falei, é chato voltar sozinho. Eu falei, para mim não. Eu gosto de voltar, dirigir 200 quilômetros sozinhos é bom. Gosto de viajar acompanhado também. Não vou me queixar, não. Viajar acompanhado é bom. Mas viajar sozinho não é ruim. Eu lembro um dia que eu fui para Barreiras. Fui só. Não é ruim. Às vezes é até bom. A gente vai orando, a gente vai pensando, conversando consigo mesmo. Vai dizer que você nunca parou no carro falando consigo mesmo, e aí você percebeu que o cara do lado estava olhando para você. Aí você fingiu, começa a cantar, fingiu que está cantando, né? Eu sei. Eu já fiz isso também. Eu já fiz isso. Nós temos que entender que faz bem estar sozinho. Às vezes viajar só a trabalho, e você está lá num hotel que não é a sua casa, e você fica pensando, o que eu vou fazer? Como é que vai ser o tempo? Né?
você descobre que estar sozinho não é tão ruim, porque no fundo, nenhum de nós está só. A gente descobre que Deus vai lá e bate nas costas da gente e fala: ei, acorda, come alguma coisa, eu estou aqui com você. Como é bom quando a gente sabe que Deus está conosco. E interessante a conversa de Deus com Elias, porque parece que Elias ensaiou a resposta, não é? O texto é exatamente igual, ele responde a mesma pergunta 2 vezes, da mesma forma. Parece que ele viajou, caminhou o dia todo pensando. Quando Deus perguntar para mim o que eu estou fazendo aqui, eu vou falar: Senhor, eu tenho lutado intensamente pelo Deus Todo-Poderoso, mas Israel fez isso, assim, assim, assim. Elias caminhou 40 dias, chegou lá na caverna. Quando Deus vai falar com ele, ele já tem a resposta pronta. E isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Que a gente pense no que eu vou dizer para Deus. O que eu vou dizer para Deus se Deus me chamar para conversar com Ele? Eu vou falar assim, 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 assim. Jorge, Deus te abençoe. Que a cura que veio sobre mim venha sobre você. Amém? O que eu vou falar para Deus eu posso saber. Mas eu tenho que estar preparado também para ouvir o que Deus vai falar para mim. Porque a resposta de Elias estava pronta. Senhor, eu lutei, eu me esforcei, lutei pelo Deus Todo-Poderoso, ou seja, pô Deus, eu contava que o Senhor ia me ajudar. O Senhor é o Todo-Poderoso, eu me esforcei. Mas os israelitas quebraram a aliança e mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Como é que Elias pode dizer que ficou sozinho? Ele acabara de deixar o servo dele um pouquinho para trás. Não tinha mais profeta como ele? E aí Deus fala: Elias, tem mais 7.000 que, como você, não dobraram os joelhos a Baal. Você pensa que está sozinho, porque você está olhando só para si mesmo. Elias estava numa síndrome de comiseração, autocomiseração. Estava com pena de si mesmo. E transferindo a culpa toda para Israel. Israel matou os profetas e eu fiquei sozinho. E Deus diz para ele: você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, tem mais 7.000 pessoas que pensam como você. E eu os guardei para mim. Como se Deus dissesse: eu de fato sou todo-poderoso. Eu fiz de acordo com aquilo que eu entendia que devia fazer. Então Elias, no deserto, ouviu a resposta de Deus. E Deus direcionou os próximos passos de Elias. Você vai fazer isso em Damasco, você vai fazer isso em Israel, e você vai encontrar-se com Eliseu e vai nomeá-lo profeta em teu lugar. Você está cansado, Elias? Vou deixar outro assumir o teu posto. E aí a história segue. Então o deserto, esse momento da solitude, é aquele tempo em que você precisa ensaiar o que você quer falar para Deus. E seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto. Não tenha medo de Deus. Elias falou exatamente o que estava sentindo, o que estava pensando. E Deus falou com ele exatamente aquilo que Deus queria falar. Porque Deus é Deus. E Ele fala. Está bem? O terceiro cenário, ou o terceiro episódio que envolve o deserto, é o episódio de Jesus. Interessante que Jesus vai dizer para o tentador aquilo que Moisés disse para Israel: para que você aprenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8. É o texto que Jesus vai citar. Mas por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Não sei. Eu sei que o ministério de Jesus começa sendo provado. Se tu és o Filho de Deus. O deserto é um lugar da gente definir a nossa identidade. O deserto nos modifica. O deserto nos transforma.
Existem alguns episódios da vida da gente que vão mudando nossa forma de ser e pensar. Por exemplo, o casamento foi uma marca muito significativa, que ele casou, ele se tornou uma outra pessoa. Ou ele ou ela, né? Vestiu a roupa da responsabilidade, pá. Tem alguns que não, demoram um tempinho para cair a ficha, né? É aquele cara que ainda mantinha os amigos, solteiro, foi o primeiro da turma a casar. Aí ele fica meio deslocado. Ele não sabe se ele é solteiro ou se ele é casado, porque todos os amigos ainda são solteiros, ele é o primeiro a casar. Aí ele fica vivendo um pouquinho nos dois mundos. À medida que os outros vão casando, vai todo mundo melhorando. Nascimento de filho. Nascimento de filho muda o jeito da gente dirigir o carro. A gente dirige o carro de um jeito, aí você é pai, o cara começa a dirigir de outro. São coisas assim. Talvez outras coisas vão ser marcos na sua vida. Entrou na faculdade, o primeiro emprego, enfim, há episódios da vida que fazem com que o nosso comportamento vá mudando. A gente vai assumindo a fase adulta da vida. E eu já estou pensando quando é que eu vou fazer a outra curva, né? Que eu vou admitir a minha idade, né? Mas existem aqueles momentos. Eu me lembro aos 45 anos, a última vez que eu tentei jogar futebol de uma forma competitiva. Aí eu fui e falei, não dá mais, chega. Não dá mais, eu preciso parar com esse negócio. Viu, Marcelo? Tem hora que tem que parar. Chega uma hora que você precisa parar, como escreveu Paulo, né? Eu parei com as coisas de menino e me tornei homem. Então, essas questões de identidade, elas vão sendo resolvidas ao longo da vida. E os ritos de passagem, isso é uma questão da psicologia, né? Os ritos de passagem, às vezes, podem ser entendidos como deserto. É uma experiência que você passa e te acorda para uma consciência nova. Espera aí, eu já não posso mais fazer isso. Já não fica bem que eu faça isso. Esse já não é o comportamento adequado para alguém na minha condição, na minha idade, enfim. A gente começa a mudar. Converter-se a Cristo foi algo assim. Você não mudou uma série de hábitos depois que converteu-se a Cristo? Você não passou a frequentar outros lugares depois que converteu-se a Cristo? A conversão é um rito de passagem. A maturidade é um rito de passagem. A terceira idade é um rito de passagem. A morte, para nós, nem morte é. Ela é só um rito de passagem desta vida para outra vida. Mas nós temos que passar por esses desertos. E talvez a morte seja o deserto que a gente tem mais medo. Não é? A gente não, vocês. Eu já venci esse negócio. Por quê? Porque é um deserto. Ué, a gente nunca esteve sozinho no deserto. Nós não devemos ter medo. Jesus não estava sozinho no deserto. O tentador estava lá. Mas ao final, quando ele venceu o tentador, os anjos vieram e o serviram. Não é interessante? Deus serviu Israel mandando maná e água. O anjo trouxe pão para Elias. Os anjos trouxeram pão para Jesus. O deserto é lugar de provisão. O deserto é lugar de proteção. O deserto é lugar de encontro com Deus. O deserto é lugar de encontro consigo mesmo. O deserto é oportunidade de mudança, de crescimento, de melhora. Enfrente os seus desertos. Eles não duram para sempre. Aproveite. Se você está vivendo um momento de deserto, aproveite. Se você está vivendo tempos de insegurança, tempos de desassossego, aproveite esse momento para aproximar-se de Deus, para olhar melhor para si mesmo, para conhecer-se a si mesmo. Aproveite estas circunstâncias para se tornar alguém que se parece mais com Jesus e que conhece melhor a si mesmo e ao Senhor. O deserto não é para te destruir, é para te aperfeiçoar.
Amém? E se alguém está enfrentando depressão, angústia, sofrimento, tenha fé, tenha paciência. Use todas as armas que você estiver ao seu alcance para superar esse momento. Deus vai te ajudar. Amém? Vamos orar. O pessoal da música pode vir, por favor? Senhor, dos cenários pelos quais passamos, o deserto é talvez a escola mais proveitosa. Mas quem é que gosta disso, Senhor? Quem é que no momento da provação se sente feliz? Mas como diz a Escritura, somos educados pelo Senhor como um pai educa o seu filho. E no momento da provação, no momento da disciplina, no momento do ensino, nenhum de nós se sente confortável com isso. Mas ao final do processo, Senhor, então entenderemos, perceberemos que foi para o nosso bem que fomos tratados, foi para o nosso bem que sofremos privações, para aprender a depender de Deus. Foi para o bem que sentimos medo, para sabermos que o Senhor estava perto. Foi para o nosso bem que atravessamos a noite escura, para darmos valor à luz que nos ilumina. Foi para o nosso bem, Senhor, que sentimos o frio na pele, para darmos valor às roupas que nos agasalham, para darmos valor à luz do sol e ao calor que vem dele. Ah, Senhor, é no deserto que a gente aprende a viver, é no deserto que a gente aprende a caminhar em unidade, é no deserto que a gente aprende, ó Deus, a amar o próximo e a aceitar de bom grado o amor que os outros nos têm. É no deserto, Senhor, que a gente descobre a si mesmo e que a gente descobre a quem servimos e o Deus que nos ama. Amém. Eu queria ler um poema que está nas páginas do livro do profeta Isaías, no capítulo 35. E queria dedicar este texto a você que está atravessando o deserto. Assim escreveu o poeta, que para mim, nessa noite ele não foi exatamente um profeta, mas ele foi o poeta Isaías. O deserto e a terra árida alegrar-se-ão por isso. A estepe exultará e dará flores belas como narcisos. Repito, que ela se cubra de flores, salte, dance e grite de alegria. O Senhor dar-lhe-á a grandeza das montanhas do Líbano, o esplendor do Monte Carmelo e da planície de Saron. Então, hão de contemplar a grandeza do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Tornem fortes os braços cansados, deem firmeza aos joelhos vacilantes. Digam aos de coração covarde, sejam fortes, não temam. Eis aí o vosso Deus que vem para vos vingar, para pagar os vossos inimigos o mal que vos fizeram. Ele vem em pessoa salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos ficarão a ouvir. Então os coxos saltarão como as gazelas e os mudos gritarão de alegria, porque as águas jorram no deserto e as torrentes na estepe. A terra queimada mudar-se-á em lago, a terra seca em fontes caudalosas. No covil em que repousavam os chacais, as ervas tornaram-se canas e juncos. Haverá ali um caminho que terá o nome de Via Sagrada, Caminho Santo. Os idólatras não passarão por ele.
está destinado ao povo do Senhor, e nem ao menos espertos se extraviarão. Ali não haverá leões, e nenhum animal feroz passará por este caminho. Ninguém os encontrará. Apenas caminharão por lá os que o Senhor libertar. E os que o Senhor resgatou voltarão a Sião cantando de alegria. E uma alegria eterna que ilumina os seus rostos. Serão repletos de gozo e alegria. As penas e as aflições desaparecerão. Como dizia a antiga canção inspirada nesse texto, e assim voltarão os resgatados do Senhor, que virão a Sião cantando, perpétua alegria, e Deus os restaurará. Amém?